Fala pessoal, Juan Muniz aqui e eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre contraceptivos hormonais e fertilizações assistidas. Bom, vocês sabem que há pelo menos 2 anos eu venho falando a respeito desse tema, não só aqui no Instagram, mas também conversando com muitos pastores, sacerdotes, líderes, cristãos e colegas bem instruídos e intencionados, e eu percebo um sintoma de uma doença muito séria ao longo desses últimos 2 anos conversando com essas pessoas, chamada burrice. E por que eu digo burrice? Porque é o nome mesmo para aquilo que eu percebo, não de forma simplesmente pejorativa ou provocativa, não, mas é porque é aquilo que é mesmo. E por que eu digo que é isso? Porque não são pessoas que só não querem entender o assunto, mas se rejeitam a uma discussão para que a gente possa chegar à verdade e ao conhecimento daquilo que é verdadeiro. Então, isso, com certeza, é um dos primeiros sintomas dessa doença chamada burrice, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, é por isso que eu quero começar a falar desse assunto com vocês. Recentemente, eu também postei ontem aqui nos meus stories o vídeo, cara, lamentável, de um pastor muito famoso, se eu não me engano, é o marido da Ana Paula Valadão, Gustavo, não sei o sobrenome dele, mas um pastor de muito renome, onde ele claramente defende de que a FIV seria uma possibilidade, a fertilização in vitro, né? Seria uma possibilidade para um cristão. Bom, e por que que não deveria ser uma possibilidade? Por que que eu digo claramente que métodos contraceptivos, hormonais e fertilizações assistidas são pecaminosos? Bom, eu não quero entrar aqui no conceito religioso da coisa, então calma aí, eu não estou falando de nenhum conceito teológico aqui. Eu quero entrar estritamente no conceito científico da coisa, ok? Bom, a fertilização assistida, métodos contraceptivos hormonais, eles se valem de alguns meios para que eles sejam eficazes. E o primeiro problema muito sério que esses meios eles trazem para a gente é que eles obstinadamente trabalham com a eliminação de embriões, ou seja, de vidas humanas. Os métodos contraceptivos, por exemplo, seja ele pílula, injeção, o DIU de cobre também trabalha da mesma forma. Eles têm algumas formas como eles funcionam. Bom, a primeira delas seria o mundo ideal, que seria a contracepção, né? Eles evitarem de que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide e ali estaria tudo ok, a gente não teria nenhum tipo de problema. Porém, na própria bula desses remédios, não sou eu que estou dizendo isso, mas o próprio fabricante ele traz isso para a gente, é de que quando esse meio ele não funciona ou ele por algum motivo falha e não dá conta de resolver ali o que ele se propõe a fazer, existe uma segunda possibilidade para que ele exerça a sua eficácia. E que possibilidade é essa? Bom, pelo afinamento da parede do endométrio feminino, tornando aquele ambiente extremamente hostil, ele faria com que o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide, ou seja, ali já existe vida humana, a ciência concorda com isso, nós concordamos com isso, de que a vida humana ela começa na concepção do óvulo, ou seja, quando aquele óvulo já fecundado, ele se dirigiria até o útero feminino e ali onde ele deveria encontrar um ambiente favorável para que ele fosse recebido e desenvolvesse essa nova vida humana. Por esse ambiente hostil causado pelos hormônios, essa vida, esse novo embrião, ele não conseguiria se firmar ali, fazendo com que essa nova pessoa fosse descartada. Então essa daqui é uma das possibilidades não tão remotas que os contraceptivos, sejam eles hormonais, como pílulas, injeções, adesivos ou DIU de cobre, eles se valem para poder fazer com que essa contracepção ela aconteça, o que não é uma contracepção.
porque ele não está evitando a concepção do óvulo. Pelo contrário, o óvulo já fecundado, ou seja, já existe vida humana, ao chegar no endométrio feminino, onde ele deveria ser acolhido, receber alimento, oxigênio para continuar se desenvolvendo, ali ele é, na verdade, rejeitado e morto, né? Não existe, enfim, outro termo para isso. Já os métodos de fertilizações assistidas, eles trabalham também com um problema seríssimo. Além do descarte indeterminado de embriões, por exemplo, como a FIV, onde vários embriões eles são feitos ali e alguns são selecionados, ou seja, os melhores são selecionados para poderem ser implantados no corpo da mulher e ali haver a tentativa de fecundação. Esse descarte indeterminado já seria um problema suficiente para que a gente rejeitasse esse tipo de possibilidade para que uma vida humana fosse gerada, né? Agora, como se não bastasse o descarte indiscriminado de embriões, existe também, para aqueles que não são descartados, o congelamento indeterminado. Ou seja, imagina você aí, em algum momento, sei lá, por algum motivo, a gente conseguisse congelar você e te manter congelado até que outra pessoa legislasse em seu favor para que você fosse descongelado e pudesse voltar a ter o direito de viver e existir. Seria péssimo, né? Seria horrível ter a sua vida arbitrariamente colocada na mão de um terceiro até que ele tivesse boa vontade, confortável, ou dissesse assim, não, agora eu acho que meu dinheiro dá conta aqui de poder descongelar essa pessoa e eu poder ajudar ela a voltar para o mundo, ou então, eu acho que agora eu não me sinto tão desconfortável, agora isso não vai atrapalhar minha carreira, minha faculdade, meus business, negócios, agora eu posso descongelar essa pessoa aqui e botar ela para viver e se instalar no mundo novamente. Bom, seria horrível. Ninguém em sã consciência conceberia uma coisa dessa. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que acontece nesses métodos de fertilizações assistidas, principalmente falando da FIV. Embriões que não são implantados, eles são congelados indefinidamente. Então, além do descarte, do congelamento indefinido de óvulos, existe ainda um terceiro problema, que é gravíssimo, que é o problema da eugenia. O que seria isso, Juan? Bom, não são todos os óvulos que são fecundados, não são todos os embriões ali que são criados, desassociado, que já seria um quarto problema, mas eu não quero entrar nisso, porque a gente não precisa. Talvez futuramente eu fale mais disso, mas além desses embriões que são criados desassociado da relação sexual, desassociado do amor, desassociado do casamento, do matrimônio, a gente ainda tem que, dentro desses óvulos que são fecundados, desses novos embriões, dessas vidas que são geradas ali, existe uma escolha daqueles que são melhores e daqueles que são piores, daqueles que têm possibilidade de nascer saudáveis e daqueles que têm possibilidade de não nascer saudáveis. O que seria isso se não eugenia? Diante de uma vida, a gente escolher aquelas que são as melhores e descartar aquelas que são as piores. É a mesma coisa que nosso amigo lá do Bigode, na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem de que eu estou falando, ele fez com o povo judeu, com ciganos, com gays. Não é isso? Que significa os arianos, os homens de raça pura. Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, então, eu acredito que isso daqui seria suficiente, é suficiente para que, se a gente não definir isso como algo que deve ser, cara, assim, eliminado do nosso meio, pelo menos amplie a discussão. Pelo menos a gente consiga conversar, pelo menos a gente consiga olhar para o tema e falar assim, cara, a gente precisa parar, pensar, botar a mão na consciência e ver se isso daqui realmente condiz com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente defende, não é isso? Essas pessoas aí não são os pró-vidas, não são os caras que levantam bandeira, vão em manifestações e dizem que são contra o aborto, conservadores, etc. Bom, se a gente é contra o aborto, se a gente é conservador, se a gente é pró-vida, a gente precisa ser pró-vida desde sua concepção, ok?
Então fica aqui essa breve reflexão, essa breve contribuição para vocês. Espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possível. Se inscreva também no canal. Esse vídeo está indo aqui para o meu YouTube. Eu vou colocar talvez alguns cortes lá no meu Instagram também. Talvez esse vídeo também vá para o Instagram, mas aonde você estiver assistindo, se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você discorda, comenta também. Se você de alguma forma foi ajudado por esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e curte também, beleza? Tamo junto, valeu, valeu!